Como é que se chama o senhor? José Miguel Lima. O senhor José Miguel Lima, quantos anos tem? Tenho 89. Nasci em 6 de fevereiro de 1932. E nasceu aqui em Carrazeda? Nasci em Carrazeda, nasci aqui, me batizei e, por conseguinte, aqui me criei, aqui nestas redondezas, que a minha casa é aqui a 50 metros aqui da biblioteca, e, por conseguinte, é que vivi sempre. Aqui foram criados os meus filhos e, por conseguinte, nunca saí daqui. Quantos anos tinha, ou em que ano mais ou menos entrou para a Comissão Fabriqueira? Olha, eu entrei pela volta de 1960, mais ou menos. A casa paroquial foi construída em 1954, mas eu ainda não estava na altura na Comissão Fabriqueira. E por conseguinte, sobre aqui a Câmara, havia ali realmente uma sineta aqui no edifício da Câmara. Havia aqui uma sineta e quando foi inaugurada a Capela Nossa Senhora de Fátima, foi também à volta de 50, na década de 50, não sei bem a data, foi uma altura, eu tenho lá até um livro, quando veio cá, pois tenho lá um livro sobre isso, quando veio cá a primeira vez a Nossa Senhora de Fátima visitar aqui a Diocese. E por conseguinte, como nessa altura havia a inauguração da Capelinha de Nossa Senhora de Fátima, lembro-me que ainda esteve um tempo só com algumas paredes até ao meio, depois acabaram, e quando veio cá a Nossa Senhora de Fátima estava pronta para ser inaugurada. Até a Nossa Senhora de Fátima esteve lá. E então, como aquele não tinha sineta e como não havia dinheiro para o sino, levaram a sineta que estava aqui na Câmara, que estava aqui na frontaria, como está hoje, e enquanto não arranjaram dinheiro, lá esteve a sineta aqui na Câmara, lá em cima. Então, Sr. José Miguel, o senhor, quando era jovem, criança, andava por aqui, alguma vez subiu à torcineira da igreja? E quantos sinos tinha a torcineira nessa altura? Ora bem, isso eu não quero dizer se seriam milhares de vezes, mas centenas, mas talvez milhares de vezes, porque antigamente eram nós os rapazes que íamos tocar o sino. Então havia aquelas escadinhas e eram muito perigosas, mas depois houve uma altura em que se puseram lá depois também já desapareceram. O ferreiro pôs lá umas grades de ferro por ali para cima e a gente agarrava-se às grades, mas antes das grades e depois das grades a gente ia encostado ali, porque as escadas eram muito estreitinhas e encostados à parede com medo de cair. E, portanto, foi centenas ou milhares de vezes, né? Eu sei lá. Eu estava aqui perto e é que tocava o sino. E então o sino, portanto, era sempre manual. Havia uma senhora que ia tratar da lâmpada, que tocava às trindades, de manhã. Tocava às trindades. E tratava quando tratava do lampadário da igreja. Com azeite, vinha todos os dias para tratar lá do lampadário. E por conseguinte, ao domingo, tocava sempre, era às 10, 11 e ao meio-dia, porque antigamente era ao meio-dia, e então tocava-se às 9, às 10, 11 e ao meio-dia. Tocava sempre 3 vezes. E depois, quando o padre ia para o altar, é que se tocava, portanto, tocava-se sempre por cima. Nos 2 sinos. E lá está, a igreja só tinha 2 sinos nessa altura? Só tinha 2 sinos. Era o maiorzinho que ainda existe agora, e era o mais pequeno. O mais pequeno que depois o substituímos quando fizemos lá várias obras na igreja. Portanto, a cobertura foi toda substituída porque chovia lá muito. A igreja só tinha 2 sinos, não era? Tinha 2 sinos, um grande que ainda está agora e um mais pequenino, que aquilo era uma sineta.
Aquilo era uma sineta. Tocava-se um tosco com um som todo. E acho que até estava arrachado, que aquilo não dava assim grande som. E depois então mandaram comprar outro sino ou alguém ofereceu? Pois, foi oferecido. Por conseguinte, depois dessas obras, havia umas senhoras que normalmente nós precisávamos de uma bancada e de um sino, porque o outro sino estava já muito teorado, já que era E então, realmente aquele sino já não se fazia. E então havia uma senhora, também também era prima da minha mãe, que Deus haja, a dona Joaquina Sampaio, que vivia lá em cima, e é também muito religiosa. Também a igreja era muito frequentada, quase toda a gente ia à igreja. E então, aquela senhora também, lá dissemos na igreja que precisamos também do sino, e ela disse-me, vê lá quando fica o sino. Onde é que depois puseram o sino novo? O sino novo ficou na parte poente. Agora é o sino que onde antigamente o sino que dava horas era o que está agora, que é o mais pequeno, que antigamente era o maior. Era lá que aqui para a sua casa. Isso, por conseguinte, tinha ali o coisa de dar as horas, o martelo, mas depois o outro era maior, o sino maior, então foi alterado para ali. Porque antigamente havia um relógio que era mecânico, que existia, portanto, existia mesmo por cima dos sinos. Em cima fizeram lá mais fizeram lá um estrado, um soalho, e o sino e o relógio foi colocado ali. Era um relógio que tinha umas pêndulas de granito, pesavam para aí, sei lá, 200, 300 quilos cada uma, não faço ideia, aquilo, e havia assim uma rolana, e nós íamos lá subir os pêndulos de granito de lá para cima. Havia uma rolana, e portanto o mostrador do relógio era em cima, que chamávamos nós a cabaça. Havia lá assim uma espécie de uma casinha, e tinha lá o mostruário do relógio, que estava lá em cima. Depois, quando se alterou, portanto, o relógio já estava danificado, que veio para a eletricidade, veio então um relógio elétrico, que ficou no sítio onde está, por conseguinte, no sítio onde está, que era realmente, antes, quando estava também na equação fabriqueira, o André Lage, esse era o homem que tratava do relógio. O relógio, ele tratava, quando era possível uma reparação, ele mandava vir, ele tratava do relógio. Por conseguinte, os sinos, os sinos já falamos agora. Então, Sr. José Miguel não se lembra de comprarem o sino que vir aqui para a sua casa, que é o... Não, isso já é muito antigo, já não me lembro. Não me lembro, não. Lembro-me de eu tocar no sino velho e no sino novo, isso lembro-me de tocar perfeitamente nos dois sinos, não é? Como te digo, antes tínhamos de subir lá em cima, sempre subíamos lá em cima e tocávamos, quer aos funerais, quer aos batizados, quer quando a visita pascal, tocavam durante o tempo que andava a visita, toda a tarde, tocavam o sino, e por conseguinte, depois puseram-se umas cordas ligadas aos dois sinos e tocávamos cá de baixo. Tocávamos cá de baixo. Então, eu agora quero que o Sr. José Miguel, que me diga vários toques de sinos que havia. Havia o toque para as missas, não era? O senhor já disse. Os toques para os batizados. Pois. Ora bem, para a missa, havia a missa diária, era só o toque do sino. Tal, e depois no final havia assim um espaçozinho, dava tal, que era assim que se usava na missa da semana. Na missa de domingo havia então 3 toques, era às 10 e 11 e antes do meio-dia.
E era assim, tom, 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 era assim o sino do domingo. E, por conseguinte, quando era dos funerais, era um sinal de luto, era tom, 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 como ainda agora se faz. Quando havia batizados, que era a hora do domingo que não houvesse batizados, e casamentos, aquilo era. E então, antigamente, lá em acima, tocar os batizados, tocavam-se os batizados, era em sinal de festa. Era em sinal de festa. Era. Dom, 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 dom. Depois foi-se um bocadinho. Dom, 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 com os dois sinos. Sempre depois de trabalhar. E depois, 3 vezes. Dom, 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 dom. É sinal de festa. E não havia diferença nos batizados entre as crianças, o menino e uma menina? Sim. Havia diferença? Também se diziam, quando era uma menina que se tocava só 2 vezes. E quando era rapaz, que se tocava 3 vezes. Muito bem. E nos casamentos? Também Nos casamentos não era costume tocar, não. Era só nos batizados. Nos casamentos não era costume tocar. Nos batizados, nos funerais, e por conseguinte, quando as aves de Pascal, que saía depois já à volta das 13, 14 horas, é que saíam as cruzes. Primeiro era só o Padre Virgílio que fazia a visita toda, em toda a vila, era só ele. Ainda me lembro de uma ocasião que ele, coitado, chegou ali a minha casa e já não podia mais, ia cansado de tal maneira que ele já não podia mais. Tivemos de dar um copo de leite ao Sr. Padre Virgílio, que ele já não podia aguentar mais. E então depois faltavam umas 4 ou 5 casas ainda por ali, e fui eu fazer a visita pascal. Porque ele já não aguentou mais, coitado. Mas depois havia mais, ultimamente já havia 2 ou 3 cruzes que saíam, e por conseguinte a vila foi também aumentando na área e tal, e por conseguinte... E, Sr. Miguel, havia mais toques? Sem ser os batizados, casamentos e missa? Ora bem, havia às Trindades e Ave Marias? Bem, havia o toque às Trindades. Era de manhã, tocava sempre lá a senhora, que era por baixo, que havia uma corda. Portanto, havia uma corda só para um sino, havia sempre uma corda. Quando é para tocar a missa da semana, tocava-se cá por baixo com uma corda. E para as Ave Marias é a mesma coisa. Tal, tal, tal. Pois tal, tal, tal. Tal, tal, tal. Era assim o toque das Ave Marias, que era de manhã. Eu sei que costumavam ser só de manhã. Agora, portanto, desde que depois houve depois lá o sino elétrico, que já puseram aquilo e tocavam agora também ao meio-dia. Ao meio-dia as Marias também tocam agora ao meio-dia. Sr. José Miguel, e o toque era de manhã, logo ao nascer do sol? Era, sim, era logo de manhã cedo era. E ao final do dia, ao pôr do sol? Acho que eu não me lembro de ser à noite a ver toque de Ave Marias, não me lembro. Não? Não me lembro. E havia também um toque quando havia incêndios, que aqui na altura, quando eu criei, havia muitos incêndios aqui em Carraseda. Eu lembro-me perfeitamente, havia muitos incêndios, então iam-se agarrar logo ao sino. Iam-se agarrar ao sino, a malta do gado, que assim tudo depressa era sinal que havia incêndios. Também havia toque de procissões? Quando assim a procissão na Páscoa? Bem, havia aquela procissão, havia os toques, quando a visita pascal. Os toques eram os mesmos, não era? Como é que era esse toque da visita pascal, que é o toque de festa? Como é que era? Era, portanto, era como os dos batizados, em sinal de festa.
era sinal de festa. Era... Tom-tom, 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 tom-tom. Era mais ou menos isto. Então, é isso que eu queria ouvir, não é? É isso mesmo Era a visita pascal e, portanto, o Sr. Padre dava sempre dinheiro a quem ia tocar o sino, e todos queriam tocar o sino porque dava-lhe assim uma gorjeta mais avultada. E e quando me eu criei, aí um mês antes da visita pascal, andava tudo ali de volta do Sr. Padre para ir pegarem, para pegar as lanternas, para tocar a campainha, para levar a caldeirinha, porque o Sr. Padre nessa altura dava 2.500 a cada pessoa. E depois havia nas casas, muitas casas punham doces também, e a gente ia petiscando. O Sr. Zé Miguel, aos anos que tem, lembra-se do nome das pessoas que tocavam ao sino? Pessoas que tinham essa função de tocar ao sino, se lembra de algum nome das pessoas? Olha, havia um senhor que chamava o sacristão, que ajudava à missa, havia um Rogério Sampaio, que era irmão da Joaquina Sampaio, que ofereceu o sino. Chamava-lhe o sacristão. Lembro-me que eu era pequenito de ele ajudar à missa, ainda era latim. E esse senhor Rogério, que costumava tocar o sino também, durante algum tempo, que onde eu era pequeno. Era o Rogério Sampaio, era solteiro, vivia com uma irmã, com a Joaquina Sampaio, que ofereceu depois o sino. Eram pessoas católicas. Depois, já ultimamente, mas já mais recentemente, havia aqui um Joaquim Evaristo, que vinha sempre com o Sr. Padre Virgílio. O Sr. Padre Virgílio lhe dava qualquer coisa, e ele vinha sempre com o Sr. Padre Virgílio. Ele é que tocava também o sino, o Joaquim Evaristo, que já morreu há muito tempo. Ainda tem aqui um filho que trabalha em casa do Sr. Engenheiro Barata. Ainda deixou aí um filho. Ele estava casado com uma senhora que se chamava Maria Lina, mas já morreram já há muito tempo. E a senhora também ainda esteve muito tempo lá, que se chamava o Sacristão. Também ia sempre com o seu padre, até lá em cima a casa, e vinha para baixo com ele e tal, sempre acompanhar o seu padre. E também tocava, esse também costumava tocar o sino. Assim, sacristão, assim, não havia mais ninguém. Portanto, nós depois estávamos na comissão fabriqueira, enfim, íamos ajudando o senhor padre naquilo que era possível. E o Sr. Zé Miguel, já agora, lembra-se mais ou menos em que altura compraram o sino elétrico, manual, mecânico, peço desculpa, quando passou a ser a computador, já através da sacristia, lembra-se mais ou menos em que data? Pois foi aquele sino. Isso já foi depois das obras da igreja, já depois foi talvez na década de 80, talvez década de 80. O sino esteve sempre ligado às festividades litúrgicas da igreja, né? Às festas da igreja? Pois, sempre, ele anunciava tudo, era o sino, era... Anunciava. O Sr. Zé Miguel, o sino tinha muita importância para anunciar a festa. Quando era na Páscoa, que era chamado o sábado de Aleluia, o sino também tocava muito. Pois, tocava sempre, pois tocava. O sábado de Aleluia, lá de manhã, tocava o sino assim num tempo, tocava bastante. Quando era na Páscoa, que o Sr. Padre dava sempre uma gorjeta mais avultada, ou estavam no sino, é que iam para lá, e eles estavam lá toda a tarde a tocar o sino. Rendiam-se uns e depois outros e tal, e estavam lá toda a tarde a tocar o sino, enquanto durava a visita pascal. E sem ser o toques litúrgicos, o sino também tinha outra função, não é? Também a de anunciar outros acontecimentos, como exemplo, quando havia incêndios. Pois. Quando havia incêndios. Sim, senhora. Os sinos tocavam, como é que era o toque do sino? Era apressado, assim, tocava apressado, quando era muito apressado, não é? Enquanto os outros eram mais compassados, aquele sino era sempre contínuo, sempre, muito, assim, pronto, e a malta, eu recordo-me perfeitamente, a gente de noite lá se erguia, a ver onde era o sino. Ainda me lembro
Estávamos, foi ali havia um senhor que era alfaiate, um palmeirão, que estava ali logo por cima do convívio, vivia ali, tinha ali uma oficina de alfaiataria. Em frente havia lá uma sapataria, que chamava-lhe o Júlio Popó. Júlio Popó, não sei porquê era. Tinha uma grande sapataria. E então a gente ouviu tocar o sino e então o palmeirão, que era ali o vizinho, viu lá um incêndio, veio para baixo, há fogo, há fogo. E nós ali na nossa casa vamos cá fora, onde é? Em casa do Popó. Do Popó. O senhor, como lembra-se perfeitamente, né? O sino tinha essa função, porque os bombeiros, quando criaram os bombeiros, não tinham sirene. Pois não havia sirene. Só havia lá, no carro antigo, havia lá uma sineta, não é? Que tocava a sineta, não é? Mas era sempre mais... Agora não havia, não. O sino esteve sempre ligado a crenças populares, a outros misticismos. O senhor lembra-se, ligado, por exemplo, ouvia-se falar que tocavam o sino para afastar as trovoadas? É verdade, sim senhora. Havia quando as trovoadas vinham diziam aqui, quando vem de Santo Amaro, que Santo Amaro fica para o lado de Foscoa. O Santo Amaro é um santuário que há no concelho de Foscoa, e quando as trovoadas vinham de Santo Amaro, diziam, oh, isto é muito perigoso, vai ser uma grande trovada. Então, o que eu vi, o som a tocar aqui era o sino de Luzelos. O sino de Luzelos é que tocava sempre, quando estava a trovejar, tocava sempre o sino de Luzelos. Por acaso, o senhor, quando se tocava os toques Ave Marias, sabe de alguma oração que as pessoas diziam, ou que a sua mãe dizia? Não, portanto, o que se rezava era o que se reza agora. Mas o Senhor anunciou a Maria, e era concebida o Espírito Santo, Ave Maria. Eis aqui a chegada do Senhor, faça-me a vossa santíssima palavra, Ave Maria. O bom divino se fez homem e habitou entre nós, Ave Maria. Era isso que se ainda reza hoje, e foi o que se rezou sempre.